Olá, concurseiros e concurseiras. Vamos prosseguir com a nossa disciplina de processo do trabalho. Hoje o tema da aula de hoje, nulidades processuais. Para falar de nulidades processuais, algumas considerações iniciais. Ok? O processo é instrumento. A ideia de instrumentalidade é uma ideia consolidada na doutrina e na jurisprudência. O processo como instrumento para a realização do direito material. Uma das críticas mais incisivas ao processo civil de 1973 era que o seu caráter formalista foi levado ao extremo. O formalismo processual passou a impedir o acesso à justiça, o acesso à ordem jurídica justa, nas palavras do professor Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover, grandes nomes da escola processualista civil do estado de São Paulo. Então, a ideia de instrumentalidade, o acesso à ordem jurídica justa, também as palavras, a obra consagrada de Cândido Rangel Dinamarco, a necessidade do processo realizar o direito material. O processo é apenas um instrumento. Então se faz necessário remover barreiras que impeçam a resolução do mérito da causa. Por sinal, o novo Código de Processo Civil tem uma linha bastante clara. Há várias regras no novo Código de Processo Civil que exigem do juiz uma postura voltada à eliminação de barreiras meramente formais. Vigora no novo Código de Processo Civil o princípio da primazia do julgamento do mérito. Não é diferente no processo do trabalho. Por sinal, poderíamos intensificar essa ideia no processo trabalhista, que é tido como um processo simples, um processo que deve entregar a prestação jurisdicional adequada e justa no menor prazo possível, respeitado, obviamente, o devido processo legal e os seus desdobramentos, o contraditório e a ampla defesa. Contudo, a forma, o procedimento é garantia de segurança jurídica. O respeito ao procedimento, o respeito às regras, a previsibilidade dos atos processuais se fazem necessárias para que, do ponto formal valorativo, o processo seja o baluarte seja garantidor do exercício do direito de ação, do acesso à ordem jurídica justa. Então, há um resgate da importância do procedimento no processo, da necessidade de respeitar as regras formais, sem exageros, e, se não houver possibilidade de sanear, de repetir o ato processual, poderemos ter sim nulidades. Aqui, essas são as considerações iniciais para que possamos compreender as nulidades processuais. No processo do trabalho, assim como no processo civil, existe um conjunto de normas, um conjunto de regras específicos dizendo das hipóteses de nulidade. Então há uma complementação entre essas regras. Nós vamos nos debruçar sobre as regras específicas do processo do trabalho. O processo do trabalho, na matéria de nulidades processuais, não deve nada ao processo civil. Ele não é lacunoso. Aqui existe um disciplinamento completo, bem completo,
questão envolvendo as nulidades processuais. Por isso, convido todos vocês ao quadro. Defeitos dos atos processuais, a instrumentalidade do processo. Nós podemos falar em ato inexistente, em nulidade absoluta e nulidade relativa. A nulidade é a sanção imputada ao ato processual de não produzir efeitos pelo descumprimento do requisito previsto em lei. Vejam, parte da doutrina traz a análise dos artigos da CLT que tratam das nulidades, artigos 794 a 798 da CLT, e intitulam ou retiram desses artigos uma principiologia própria, peculiar às nulidades processuais. No artigo 794 da CLT, vigora o princípio da transcendência ou do prejuízo. E o artigo é bem claro, só haverá nulidade processual se ficar comprovado o prejuízo da parte. O prejuízo deve ser de natureza processual, ok? Só para tornar óbvio aquilo que por si só já é caracterizado pela obviedade, mas é importante. A origem francesa desse princípio, aqui apenas para ilustrar, sem qualquer preocupação, tá, pessoal? A expressão francesa. O ato processual que for defeito, embora ele seja defeituoso, se ele não causar prejuízo, não há que se falar em nulidade. Portanto, o prejuízo deve estar comprovado. O 794, a ideia de prejuízo processual comprovado, ou seja, essa nulidade processual foi decisiva para uma decisão final desfavorável a uma das partes, a sentença, suponhamos aqui um ato do juiz em audiência que cerceia a defesa do réu, o indeferimento da oitiva de uma testemunha imprescindível à comprovação das alegações trazidas na contestação. Uma decisão não fundamentada, arbitrária do juízo trabalhista, do juiz do trabalho, da vara do trabalho, primeiro grau de jurisdição. A parte protesta, mesmo porque trata-se de uma decisão interlocutória que é irrecorrível, e esse indeferimento traz prejuízo ao réu. O réu poderá, como preliminar do recurso ordinário, alegar nulidade processual em virtude do prejuízo causado pelo indeferimento do juiz. Vamos prosseguir. Princípio da preclusão ou da convalidação. É o artigo 795 da CLT, que vai falar que as nulidades só poderão ser acolhidas se houver provocação das partes. E a parte reclamante ou reclamado terá que arguir a nulidade na primeira oportunidade que tiver para falar, nos autos ou em audiência, se for o caso. O parágrafo 1º vai trazer uma hipótese de nulidade absoluta em que não é necessária a provocação das partes, é a incompetência de foro. A incompetência de foro, pessoal, nada mais é que a incompetência de natureza absoluta. Eu estou me referindo à competência material, pessoal ou funcional. Pessoal ou funcional. Ok? Neste caso, o juiz não precisa da provocação das partes. De ofício,
ele poderá declarar a nulidade. Trata-se de um vício processual gravíssimo que não pode ser convalidado. O caput traz a possibilidade de preclusão ou convalidação. Se a nulidade for relativa, a nulidade processual for relativa, não houver provocação das partes, ou a parte deixar de falar na primeira oportunidade sobre essa causa de nulidade, haverá a convalidação da nulidade. Ok? E o parágrafo 2º vai falar da necessidade do juiz, caso declare a nulidade baseada na incompetência de foro, na incompetência absoluta, remeter imediatamente o processo para a autoridade competente. Então, peço a atenção de vocês para o artigo 795, a ideia de preclusão ou de convalidação da nulidade. Muito importante que a parte se manifeste na primeira vez em que tiver oportunidade. Como o processo trabalhista é um processo curto, um processo célere, um procedimento simplificado, em que a audiência é o principal, é o ápice do processo do trabalho, em primeiro grau é a audiência. Boa parte dos atos processuais se concentram em audiência, as provas são produzidas na audiência trabalhista. É muito importante que, se houver nulidades processuais no decorrer da audiência, a parte utilize-se da figura do costume processual intitulado como protesto. É muito comum no foro trabalhista, é muito comum no juízo trabalhista que as partes, os advogados, protestem. O juiz indefere uma pergunta à testemunha, o juiz deixa de ouvir uma testemunha, o juiz indefere a prova pericial, o juiz indefere a apresentação de quesitos. Qualquer ato produzido, praticado em audiência, qualquer decisão do juiz, decisão de natureza interlocutória, poderá ser objeto de protesto, a fim de que não haja convalidação ou a preclusão da nulidade processual. E com isto, a parte, o reclamante ou reclamado, poderão, no recurso ordinário, trazer uma preliminar requerendo, pleiteando a nulidade processual. Vamos ao quadro. Aqui, as observações que eu acabei de trazer, acabei de narrar a vocês, ok? Só para que isso fique bem entendido e gravado. O princípio do interesse rege a ideia do artigo 796 da CLT. O artigo é bem claro. A nulidade não será pronunciada quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato, quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Como eu disse a vocês, há que existir interesse processual. Como eu disse, o novo Código de Processo Civil traz o princípio da primazia do julgamento do mérito, que se aplica ao processo trabalhista, e tanto no processo civil como no processo do trabalho, o juiz agirá para evitar nulidades processuais, com a cooperação das partes. Princípio da cooperação, norma fundamental do novo Código de Processo Civil, positivada no artigo 6º do novo CPC. É muito importante que as partes hajam de boa fé, que haja lealdade processual, e o juiz, juntamente com as partes, trabalhará para que as nulidades processuais, notadamente as relativas, não sejam pronunciadas. O 796, ele deixa bastante claro na linha A, na letra A, essa necessidade. A necessidade que haja o interesse na declaração da nulidade e que não seja possível sanar essa nulidade, repetir o ato. E o B diz que a parte não pode alegar a própria torpeza, ou seja, se a parte age para causar a nulidade processual, obviamente ela não pode se valer da sua própria torpeza e requerer a declaração da nulidade. Ok? Pessoal, vamos para os dois últimos artigos 797 e 798 da CLT, que devem ser
tratados em conjunto. Princípio da economia processual, artigo 797 da CLT. A máxima utilidade com o mínimo desgaste. Ou seja, o juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade, na decisão, ele vai dizer quais os atos que estão viciados, que são nulos. E o 798 vai ao encontro do 797 e diz também da utilidade e da necessidade de aproveitamento, o maior aproveitamento possível dos atos processuais praticados. A nulidade não prejudicará senão os atos posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Em relação aos anteriores, serão preservados todos aqueles que puderem, serão preservados todos aqueles que não se relacionarem diretamente com a hipótese que levou à nulidade. Sobre nulidades processuais, recomendo a leitura atenta dos artigos 794 a 798 da CLT. E prossigo a nossa aula ainda, nessa aula, para falar de dois institutos muito importantes, a preclusão e a perempção. A preclusão, pessoal, aqui eu trouxe um conceito que engloba todas as espécies de preclusão. A perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do seu não exercício na oportunidade própria. Eu estou falando da preclusão temporal. O ato processual deixa de ser praticado no prazo legal ou judicial fixado. A perda da faculdade processual em virtude da consumação do ato também leva à preclusão. Qual preclusão é essa? É a consumativa. Preclusão consumativa. Regra geral, eu tenho uma única oportunidade para praticar o ato. Se eu não o fizer, se eu não me valer da faculdade que me foi dada, reclamante ou reclamado à parte, ocorre a preclusão consumativa. Exemplo, interposição de recurso ordinário em face da sentença que foi desfavorável ao reclamante ou ao reclamado. A parte sucumbente pode interpor recurso ordinário e tem 8 dias para fazê-lo. Se no 5º dia ela interpõe o recurso, ela não poderá repetir o ato de interposição, não poderá interpor novo recurso no 6º, no 7º ou no 8º dia. O ato, a oportunidade era única. Portanto, uma vez praticado o ato, ele estará acobertado pela preclusão consumativa. E também a preclusão se houver a prática de um ato processual incompatível com a sequência de outros atos. Aqui, pessoal, nós temos a preclusão lógica. Sentença de parcial procedência. O reclamante toma ciência da sentença e apresenta cálculos, sentença condenatória, obrigação de pagar, apresenta cálculos e não faz qualquer ressalva. Ele não poderá, na sequência, interpor recurso ordinário. Por uma questão lógica, a apresentação dos cálculos demonstram que o reclamante concordou com os termos da sentença. Ele não poderá se opor à sentença mediante a interposição do recurso ordinário. Ok? Aqui algumas considerações sobre preclusão, de onde se extrai, se prevê hipóteses preclusivas, artigo 879, parágrafo 2º da CLT, súmulas 184 e 297 do TST. Eu remeto todos os concurseiros e concurseiras à leitura da disposição legal e das súmulas aqui mencionadas. Como disse, preclusão 3 espécies: temporal, lógica e consumativa. A perempção, diferentemente da preclusão, a perempção tem um caráter de penalidade.
Se a preclusão é a perda da faculdade processual, a perempção é uma penalidade aplicada à parte que age de forma desidiosa. No processo do trabalho, a perempção vai ter um caráter provisório. Diferentemente do CPC, no processo trabalhista, o caráter da perempção é provisório. Vejam, são duas as hipóteses de perempção no processo trabalhista. A primeira se dá por meio da conjugação do artigo 732 com o artigo 844 da CLT. Qual hipótese é essa, pessoal? O autor reclamante pode propor a ação por 2 vezes seguidas. Adianto a vocês, aqueles estudiosos do direito do trabalho e do processo do trabalho, talvez já saibam que o autor, o reclamante, que falta à audiência trabalhista, a consequência da sua ausência na audiência, na primeira audiência, se a audiência for una, na audiência. Se a audiência for desmembrada, na primeira audiência. A ausência do autor na audiência, do reclamante na audiência, leva ao arquivamento da reclamação trabalhista. Propôs a ação pela primeira vez, faltou na audiência, arquivamento, extinção do processo sem julgamento de mérito. O que ele faz? Ele propõe a ação idêntica, por uma segunda oportunidade. Se ele faltar novamente, ele será penalizado. Ele perderá, ou melhor, ficará suspenso o exercício do direito de ação pelo prazo de 6 meses. Lembrem que a propositura da ação interrompe a prescrição. Contudo, a penalidade pode ser bastante prejudicial ao reclamante, principalmente na reclamação trabalhista típica, promovida pelo empregado contra o empregador e que reclama verbas salariais inadimplidas. Imagine o que é ficar impedido de propor a ação pelo prazo de 6 meses. Eu costumo chamar de gancho processual. Ok? Gancho, para aqueles que gostam, que apreciam, né? O box, eu gosto muito. Nós conhecemos o gancho. Os trabalhadores falam também que foram suspensos, direito material, tomei um gancho. Aqui é o gancho processual. Ok? A segunda hipótese é bem peculiar, para não adjetivar como estranha. É a conjugação do 731 com 786 da CLT. Vocês saibam que o dissídio individual, a reclamação trabalhista individual, pode ser proposta verbalmente. São 2 as formas, verbal e escrita. Se a reclamação for verbal, a parte sem advogado comparece em secretaria e faz uma reclamação verbal, a CLT confere o prazo de 5 dias para que esta reclamação verbal seja reduzida a termo. Ou seja, a parte, provavelmente aqui fazendo uso do ius postulandi, o reclamante e empregado deixa de assinar o termo. Não há a redução da reclamação a termo no prazo assinalado. Caso isso ocorra, também haverá a impossibilidade de propositura pelos próximos 6 meses. Seis meses seguintes. Ok, pessoal? Então, sobre preclusão e perempção,
era isso que tínhamos que tratar. Termino a nossa aula aqui, prosseguiremos. O próximo ponto será sobre procedimentos no processo do trabalho. Quais os procedimentos previstos na legislação processual trabalhista. Espero que esteja acompanhando as nossas aulas, que possa revê-las, estudar, memorizar. Desejo ótimos estudos. Continuaremos até lá.